A paz do Senhor. Como sempre, agradecendo a todos que têm colaborado, ajudado de uma maneira ou de outra por esse ministério. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue divulgando a palavra de Deus, fazendo seus comentários, porque isso ajuda muito, nos incentiva bastante. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. O texto que vamos ler está em Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Senhor, peço que perdoe os nossos pecados, nossas transgressões, tudo que temos feito e deixado de fazer. Nos purifica com o teu sangue e nos dá vitória. Em nome de Jesus, continua falando conosco, dando livramento a todos, ó Pai, e também nos dando saúde, abençoando os nossos familiares, nossos amigos. Que a paz do Senhor esteja e permaneça para sempre, dentro e fora de Jerusalém. Muita paz sobre Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é fiel. Ele guarda, Ele protege. Se for necessário, Ele destrói uma cidade, mas Ele te livra. Aleluia. Glória a Deus. Deus sempre abre uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro se o escolhido nele está. Deus não lhe deixa nem por um minuto fracassar e lhe dá o livramento no momento certo que precisar. Destrói seus inimigos e põe anjos para mostrar a saída, dando escape com sua forte mão, reservando sempre sua vida. Porque para livrar um justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel para livrar um servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída, dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua vida. Porque para livrar um justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel para livrar um servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar.
sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver, e nos espinhos te levanta, não te deixa ferir, seca as águas, faz caminho só pra você seguir, sempre fiel, jamais deixa você fracassar, sempre fiel, não te deixa para trás olhar, sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver, e nos espinhos te levanta, não te deixa ferir, seca as águas, faz caminho só pra você seguir, só pra você seguir. A paz do Senhor. Eu vou ler um versículo apenas, está em Gênesis 18, 22. Diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Bom, a maioria de vocês conhecem muito bem a história bíblica de hoje. Mas mesmo assim, vamos fazer um pequeno resumo dos fatos. Se quiser conferir, a introdução está em Gênesis 13. Abrão saiu do Egito. Ele foi para o Neguebe, com tudo o que possuía, pois ele era muito rico. Ele foi com a sua esposa Sarai e com seu sobrinho Ló. Devido à prosperidade de ambos, porque também a terra já não podia sustentar a todos, e mais a contenda entre os pastores de ambos, a solução foi a separação. Abrão parece gostar muito do sobrinho, porque decidiu levá-lo com ele. Depois, ele vai dar a oportunidade dele escolher a terra antes dele. Também vai ao seu resgate quando está em perigo. E mais tarde, mais na frente, ele vai interceder por ele. Vamos então ler Gênesis 13, 10. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Eles saíram juntos do Egito e eram prósperos. Bom, pelo menos Ló estava bem próspero quando estava com Abraão. Então, aconteceram algumas coisas, passaram o tempo, já não tinha espaço para os dois. Eles eram muitos, muito gado. Então, Abraão diz para Ló decidir para que lado ele iria para o outro lado. Ele poderia tomar a decisão, mas ele deixou Ló escolher. E no versículo 13 diz que, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Assim, Ló fez uma péssima escolha, porque foi justo para lá que ele foi. Vemos no capítulo 14 que houve uma guerra contra Sodoma que foi saqueada. O versículo 11 diz: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. E o versículo 12: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Estava Abrão junto aos carvalhais de Mamre, onde habitava, quando o avisaram do ocorrido com Ló. Ele tomou uns homens e foram atrás de seu sobrinho querido. No verso 16.
trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Muitas coisas aconteceram com Abrão. Inclusive, agora ele se chama Abraão. Vamos ler Gênesis 18, 20, entrando de fato na palavra de hoje, porque antes foi só uma introdução. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Foi o texto que nós lemos. Ocultarei a Abraão o que estou a fazer? Disse Deus. Assim, Deus enviou anjos para falar com Abraão. Depois que eles já haviam comunicado a ele tudo o que era da parte de Deus, eles se foram. Mas diz a palavra de Deus, no capítulo 18, 22, que Abraão permaneceu na presença do Senhor. Os comunicados eram terríveis. A destruição de Sodoma e Gomorra era terrível notícia. Mas Abraão permaneceu na presença do Senhor. É o que diz a Bíblia. Os acontecimentos, sendo bons ou ruins, o segredo é permanecer na presença do Senhor. Assim que, com a destruição de Sodoma e Gomorra, seu sobrinho Ló estava outra vez em perigo. Desta vez, ele não separou homens para resgatar Ló. A situação era diferente agora. Não adiantaria espada e escudo. A batalha não era física e carnal, e sim espiritual. Não eram os homens que estavam atacando, era o próprio Deus que estava julgando Sodoma e Gomorra. Abraão sabia disso. Mesmo triste e talvez preocupado, ele nos mostra a solução. Quando tudo está difícil para nós e não podemos ir e salvar a quem amamos, podemos interceder por eles. Vejamos 2 Crônicas 20, 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. E no verso 15, somente a parte B. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Assim, aprendemos que existem diferentes maneiras de ganhar uma batalha. Às vezes temos que pelejar, às vezes temos que ficar parados, tomar uma posição, interceder. Para cada batalha existe uma estratégia, mas o segredo para a vitória é sempre a mesma: estar na presença do Senhor. Qual é o seu problema? Qual a batalha que está enfrentando? Creia que o Senhor pelejará por ti. Busque estar sempre na presença do Senhor. Bom, voltando ao capítulo 18, Abraão começa a argumentar com Deus. Destruirás o justo com o ímpio? Ele começa sua intercessão clamando pela justiça divina. Provavelmente, Abraão não conhecia a população de Sodoma e Gomorra e não tinha ideia se havia justos ali ou quantos. Mas Deus sabia e deu a ele o direito de interceder. Senhor, se houver ali 50 justos, não pouparia o lugar por amor aos 50? Não fará justiça ao juiz de toda a terra? E se tiver 45? E se forem 40? E continua ele. E se forem 30? Não a destruirei por amor aos 30, disse o Senhor. Não se ire o Senhor se falo somente esta vez. Se porventura houver ali 10,
Não a destruirei por amor aos 10, disse Deus. Sempre devemos interceder por tudo e por todos. Claro que Deus é soberano, mas Ele espera que nos coloquemos na brecha. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez alguém se pergunte: de que adiantou essa intercessão se Sodoma e Gomorra foram destruídas? Como lemos em Gênesis 18, 22, Jó não, Ló, sim, teve livramento. Ele saiu da cidade. Mas para as duas cidades pervertidas não houve uma resposta positiva. Ao que parece, não havia ali 10 justos, porque Deus disse que não a destruiria por amor aos 10. No capítulo 19, 14 diz: Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Nem seus genros deram valor à palavra de Deus. Todos naquela cidade estavam corrompidos, longe de Deus, cegos em seus pecados. Diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte. Ló não estava com pressa tampouco de sair dali. Veja o que diz o versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, quer dizer, os anjos, né? A ele, a sua mulher, suas 2 filhas, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Bom, o resto da história, sua mulher, que tampouco parecia justa, porque desobedeceu e olhou para trás, se tornando uma estátua de sal. Suas 2 filhas, com um senso de justiça zero, embriagaram seu pai por 2 vezes e se deitaram com ele para conservar a descendência. Não tiveram a paciência de esperar em Deus, a provisão de Deus, e se precipitaram. E não é o tema de hoje, mas só um lembrete do que o efeito da bebida pode fazer. Ele se deixou embriagar por suas filhas, e ele nem se deu conta que se deitou com suas filhas, originando assim os moabitas e os amonitas. Essa é outra história. Bom, fim dessa história, Sodoma e Gomorra são destruídas, e os 4 que saíram de lá, de justos, parece que não tinham muito. A conclusão é: não nos cabe julgar quem é justo ou não, quem merece ou não. Lembra da história de Jonas da semana passada? Nosso dever é interceder, orar, pedir, clamar, interceder até tocar o céu. E como cantamos no início, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel para livrar um servo seu. Glória a Deus por isso. E se você ainda não está na cobertura do Altíssimo, porque ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, essa é a sua oportunidade. Se ouvires a palavra do Senhor, não endureça o vosso coração. O Senhor está te chamando. Glória a Deus. Shalom.